Bom, então vamos conversar sobre os hábitos de sucção não nutritivos. E principalmente a gente está falando de chupeta e dedo, joia? Vamos primeiro fazer uma introduçãozinha geral. Quando a gente fala, lá na primeira aula a gente falou da importância no meio como fator etiológico da maloclusão, né? Baseado nisso, a gente tem a teoria da matriz funcional de Mohs. Vamos para a tela. O crescimento da face ocorre em resposta às necessidades funcionais e às influências neurotróficas e é mediado pelos tecidos moles nos quais os maxilares estão envolvidos. Então, o que quer dizer isso? Que em resposta a essas atividades funcionais, a gente vai ter um crescimento e desenvolvimento normal ou não, né? Então, é aí que o meio atua como fator etiológico, quer dizer que uma alteração no meio pode predispor a uma alteração no crescimento e desenvolvimento. De maneira geral, a literatura traz que os hábitos de sucção, eles são aceitáveis até os 2 anos de idade. É aí que está aquele grande dilema, né? Posso deixar a criança chupar o dedo até os 2 anos ou não? Se eu deixo ela chupar o dedo, será que depois ela não vai criar isso levar isso como um hábito, né? Esses são questionamentos que a gente sempre se depara. O fato é que a fase oral, ela existe e persiste até os 2 anos. A mão na boca, o brinquedo na boca, né? Esses hábitos de sucção não nutritivos que são aceitáveis, vamos dizer assim, até essa idade. Por isso que quando a gente está falando de crianças que tiveram exposição, foram introduzidas, né? Chupetas de forma precoce, o ideal é que a gente remova isso de uma forma tranquila até essa idade. Porque ela não supre mais esse hábito, essa necessidade de sucção. De maneira geral, depois do 5º, 6º mês, essa necessidade ela já vai diminuindo, né? E a criança vai perdendo esse interesse ou essa necessidade da sucção propriamente dita. E a partir do momento que o hábito é inserido, baseado na tríade de intensidade, tríade de Graeber, intensidade, frequência e duração do hábito, é que a gente vai ter um impacto nesse crescimento e desenvolvimento. Então, aí que o hábito vai trabalhar como fator etiológico da maloclusão. E em que sentido? Quando a gente tem um hábito de sucção propriamente dito, numa chupeta ou numa madeira, a quantidade de sucção por segundo, vamos dar uma olhada nesse estudo de 2009, a sucção não nutritiva ocorre num índice de periodicidade de 1 para 1 segundo, peito ou uma madeira. Sendo que a intensidade do hábito de sucção não nutritivo ocorre de 2 para 1 para satisfazer a necessidade de sucção natural ou como meio de satisfação à necessidade comportamental, que pode alterar o desenvolvimento do sistema estomatognático. Isso quer dizer que o quê? A frequência de sucção no hábito não nutritivo ela é muito maior. Está mexendo na tríade de Graeber. Intensidade, duração e frequência. Então, o hábito de sucção não nutritivo ele possui uma frequência maior do que a sucção convencional. Então, por si só, ela acaba predispondo a uma alteração do meio como um todo, né? Predispondo a instalação do hábito. Então, quando a gente fala de hábito de sucção não nutritivo, de maneira geral, está se falando da chupeta e do dedo. Joia, a gente já conversou um pouquinho sobre a mamadeira, o porquê que normalmente ela não é um fator etiológico da maloclusão, mas no que ela contribui para uma alteração funcional, principalmente associada à deglutição, né, e o padrão alimentar daquela criança como um todo. Já conversamos sobre isso e agora vamos conversar especificamente sobre a chupeta. Quando a gente tem, isso já aprendeu lá na graduação, imagino que quem está aqui assistindo o curso busca também esses conceitos mais básicos, mas quando a gente tem a chupeta ou o dedo entre a língua e o palato, então a gente tem algum dispositivo, né, na cavidade bucal, o que acontece? A gente promove um desequilíbrio entre a musculatura intrabucal e a musculatura peribucal, a bochecha. Então, de maneira geral, a língua ela fica mais baixa, porque a gente tem o dedo, vamos para esse imagenzinho, esqueminha que eu fiz na tela. A gente tem a chupeta, o dedo.